Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, acabei de sair da academia agora e eu quero bater um papo com vocês que estão acompanhando essa minha jornada, né, de perda de peso. Eu optei pela dieta carnívora e o que aconteceu comigo pode ser que esteja acontecendo com alguém que está aí me vendo, né? E que talvez sirva também de alerta para vocês. Ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, eu não pesei 100 quilos a minha vida toda, né? Muito pelo contrário, né? Eu tô com 45 anos hoje e desses 45 anos, 11 anos eu pesei 100 quilos. Então, ou seja, a maior parte do tempo eu tive um peso considerado normal. E por 2 vezes eu pesei 100 quilos, que foi logo quando eu tive filho, né? Após a minha gravidez. E de um ano para cá que eu engordei novamente. Quando eu tive filho, eu fiquei 10 anos acima do peso. Fiquei 10 anos pesando 100 quilos. Eu cheguei ao final da minha gravidez pesando 103 quilos. Com a amamentação, tudo, eu voltei a emagrecer. Eu perdi 15 quilos. E por várias tentativas frustradas de tentar parar de fumar, eu engordei novamente. Voltei para os 100 quilos, né? Que foi o peso final da minha gravidez. E nesses 100 quilos eu permaneci durante 10 anos. Em 2019, eu conheci a Low Carb. Foi uma estratégia alimentar que funcionou muito para mim. Deu certo, eu emagreci, eu perdi 25 quilos em menos de um ano. E consegui manter durante uns 5 anos, né? Eu subia, eu descia, uma média de 5 quilos para cima, 5 quilos para baixo, mas eu consegui manter bem esse peso que eu emagreci. Quando foi no ano passado, em abril de 2024, eu decidi parar de fumar. Em janeiro eu já tinha decidido parar de beber álcool e em abril eu falei, vou parar de fumar. E os 2 primeiros meses, por incrível que pareça, foi tranquilo, porque eu já tinha tentado parar assim várias vezes, foi muito desesperador e tem uma questão espiritual envolvida. Eu não quero entrar nesse mérito, mas assim, Deus me ajudou muito. E os 2 primeiros meses foi tranquilo, eu estava conseguindo, né, ficar de boa, sem o cigarro, até que eu passei por um momento assim muito complicado da minha vida, que me gerou, complicado não, um momento bom, uma coisa boa que me aconteceu, mas que me gerou muita ansiedade. Me gerou muita ansiedade, muita expectativa se realmente aquela coisa boa ia acontecer. E aí eu fiquei assim muito ansiosa e a única coisa que eu conseguia pensar era em fumar, era em acender um cigarro e fumar. Mas eu não queria mais aquilo para mim, não queria mais voltar a fumar. Então, por uma escolha consciente minha, eu decidi comer doces, porque era a única coisa que aliviava a minha vontade de fumar. E eu me viciei naquela bolacha recheada sabor tortinha de limão, de todas as marcas. Era bolacha recheada sabor tortinha de limão, eu comia. Era essa bolacha e achocolatado de caixinha. Isso era o meu café da manhã, era o meu almoço, era a minha janta. Eu comia antes de dormir, eu cheguei a comer 6 pacotes de bolacha dessa durante um dia. E o que aconteceu? Eu sabia, a gente sabe que nós estamos se alimentando mal, nós sabemos que nós estamos engordando, a gente tem essa consciência, não é assim, eu dormi magra, acordei gorda. Não, a gente tem a consciência que nós estamos se alimentando de uma maneira errada e eu tinha essa consciência.
Só que eu não conseguia parar, eu não consegui mais parar. Todo dia de manhã eu levantava e falava, hoje eu não vou comer doce. E aí, pela manhã mesmo, vinha um pensamento intrusivo, algo que não saía do jeito que eu queria. E o que eu fazia? Comprava bolacha e o achocolatado de caixinha. E aí, só que em vez de eu fazer isso durante a manhã, não, como eu eu chutava o balde, eu já tinha errado a minha alimentação na manhã, aí eu passava o dia me alimentando de forma errada. Porque na minha mente, no dia seguinte, eu ia voltar com a dieta. E só que no dia seguinte, logo pela manhã, acontecia algo que eu não gostava, algo que me deixava infeliz, e aquele pensamento ficava martelando na minha cabeça. E aí eu pegava e me refugiava nos doces, e nisso foi por meses. Meses eu tendo essa alimentação. Até que eu decidi voltar para low carb, né? Que foi uma estratégia que funcionou. Aliás, todo dia eu tentava voltar para low carb, só que eu não conseguia. E aí, o que acontecia? A low carb, ela é uma alimentação rica em gorduras saturadas, gordura de origem animal. Você não tira a pele do frango, você não corta a gordura da carne, manteiga, creme de leite, são gorduras muito bem-vindas na low carb, na cetogênica, na carnívora. Só que o carboidrato é pobre em carboidrato e praticamente você não come açúcar refinado, né? Então, assim, é uma alimentação rica em gordura, porém pobre em carboidrato e zero açúcar refinado. E é por isso que ela emagrece. Mas o que acontecia? Eu fazia a low carb segunda, terça, quarta e quinta, que é uma alimentação rica em gordura. E quando chegava na sexta-feira, que eu já não aguentava mais, porque eu ainda estava no vício da açúcar, eu não tinha me libertado do vício da açúcar, eu comia açúcar. Aí eu comia açúcar sexta, sábado e domingo. Na segunda, voltava eu para low carb. Sexta, eu saía da low carb e comia açúcar. Aí, o que aconteceu? De segunda a quinta, eu fazia uma alimentação rica em gordura. E sexta, sábado e domingo, eu fazia uma alimentação rica em açúcar refinado. Então, pensa no que aconteceu com o meu corpo. Eu engordei muito e de forma muito rápida. E até que chegou ao ponto que eu não tinha mais roupa para usar. As roupas que eu usava não me serviam mais, eu não tinha calça nem para ir trabalhar. Eu fiz até um vídeo mostrando sobre uma calça que eu comprei tamanho 46, que eu tinha certeza que ia me servir, né? Porque quando eu pesava 100 quilos, eu vestia 48. E quando eu cheguei em casa, com a calça, ela uma conseguiu passar do quadril, mas não fechou, mas a outra não passou nem do quadril. E aí foi quando a ficha caiu, eu vi que a low carb não estava funcionando por causa disso, né? Porque eu não conseguia manter ela. E aí eu falei, vou fazer a carnívora por ela ser mais restritiva em carboidratos, né? Eu já estou com 15 dias de carnívora. Esse primeiro dia foi uma adaptação. Esses primeiros 15 dias foi uma adaptação. E assim tem funcionado. Eu já perdi 15 quilos, não, quem me dera, mas vai chegar. Eu perdi 3 quilos nesses primeiros 15 dias, que eu continuei comendo fruta, verduras e legumes, porém eu dei preferência para alimentos de baixo carboidrato. Agora, esses próximos 15 dias, as verduras, os legumes e as frutas vão sair, só vão ficar os produtos de origem animal. E é isso, né? Eu queria conversar com vocês assim, porque quando a gente engorda, a gente sabe que a gente está engordando, né? A gente tem essa consciência. A gente tem a consciência de que nós estamos comendo errado, de que aquilo que a gente está comendo está nos engordando, está nos fazendo mal.
Mas muitas vezes a gente não tem força para parar. Eu mesmo estava viciada em açúcar e até hoje eu sou viciada em açúcar. O açúcar para mim funciona como a nicotina, né? Eu assim, fui viciada em cigarro durante, quase 20 anos da minha vida, né? E até hoje eu tenho vontade de fumar. Eu tô há 15 dias sem açúcar refinado e eu ainda tenho vontade de comer açúcar. A gente sabe que nós estamos se alimentando mal, mas muitas vezes a gente não consegue. Foge do nosso controle. Então eu queria falar com você que está passando por isso, para você parar e refletir. Ficar comprando roupas largas não vai adiantar, só vai fazer você engordar cada vez mais. Então, quando eu voltei com aquelas 2 calças para minha casa, tamanho 46, e vi que não me entraram, eu podia ir lá e trocar por um tamanho 48. Mas eu falei, não, elas vão me entrar, né? Uma já consegui fechar, que não fechava já conseguiu fechar, e a outra eu ainda não provei. Então, se você não consegue sozinha, procura uma ajuda psicológica, procura uma ajuda de um profissional que possa te orientar nessa perda de peso e uma ajuda espiritual também, né? Contar com a ajuda de Deus, principalmente para parar de fumar, foi o que decidiu se eu ia conseguir ou não, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e me acompanhem aqui nessa jornada de perda de peso com a dieta carnívora. Tchau!